Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Subi, Senhor, para o lugar de vosso Cante isso. Subi, Senhor, para o lugar de Canta com fé, força. pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coloca um pouquinho mais da minha voz no retorno, um pouquinho mais do piano também, por gentileza. Veja bem, eu estava aqui dando a última olhada no esboço, né? Eu sempre gosto de preparar a minha homilia, a minha pregação e trazer no meu celular anotado e dar uma última conferida antes da pregação, não é? E eu estava prestando atenção em alguns detalhes quando ouvi o padre dizendo ali que eu não tinha facilmente percebido, né, quando eu estava previamente preparando essa homilia. Veja bem, esse evangelho de hoje, eu vou centrar minha reflexão mais no evangelho, ele é muito rico de detalhes e de ensinamentos para nós, sobretudo para nós que estamos na missa das famílias, rezando pelos nossos familiares, intercedendo por causas talvez difíceis, pessoas talvez fechadas a Deus, pessoas talvez que não enxergam a necessidade de mudança, que não mudam de comportamento, que não abandonam o vício, etc. Então, nós vemos que antes desse evangelho de hoje nós lemos Marcos 6, do 53 ao 56. Antes desse evangelho, algumas coisas aconteceram, bem importantes, não é? E o evangelho de Marcos, ele tem a reputação de ser um evangelho no qual parece que Jesus está sempre correndo, né? Ele está sempre fazendo muitas coisas. Ele sai de um lugar e vai para outro, e vai para outro. Marcos condensa, né, em 16 capítulos, aquilo que Mateus usa 26 ou 27, se eu não me engano, para dizer, não é? Então, ele é um evangelho resumido, mas denso de informações. E antes de Jesus chegar aqui, retornar, né, a Genezaré, ali às margens do lago de Genezaré, que também era chamado de Lago da Galileia, né, o Mar da Galileia, ele tinha multiplicado os pães, ele tinha curado a mulher com fluxo de sangue, ele tinha curado, ressuscitado, na verdade, a filha do chefe da sinagoga, né, que era Jairo. Ele tinha feito muitos milagres. Então, depois de fazer todos esses milagres, Jesus voltou para Cafarnaum, muito provavelmente, que era o seu quartel-general, e o lugar chamado Genezaré. Genezaré vem do hebraico Kineret, que quer dizer, literalmente, né? Kineret queria dizer o jardim do príncipe. Era um lugar, gente, muito próspero, era um lugar que tudo que se plantava produzia. E veja bem, nós estamos falando do Oriente Médio, tá? Nós estamos falando do Brasil, que tem chuva para todo lado, que tem rio para todo lado. Então era uma bacia ali muito fértil, né? Perto da região de onde diz o evangelho que vai acontecer o Apocalipse, o Armagedon, né? A última batalha final. Então eles chegaram àquele lugar no qual era muito fértil,
e no lugar no qual as barcas atravessavam de um lado para o outro, para Decápolis, que era outra região. Então era uma região de muito comércio, era uma região onde se comprava, onde se vendia, onde a vida acontecia, né? A vida do dia a dia. Então Jesus voltou para aquele lugar, né, para mostrar que na nossa vida também, né, Jesus, ele não age somente quando você está na igreja. Claro que o templo, a igreja, é o lugar por excelência, no qual a Eucaristia está, no qual o próprio Senhor, os sacramentos acontecem, mas o Senhor age também na sua vida cotidiana. Enquanto você está agora talvez trabalhando, você está no metrô, você está no carro, você está lavando a louça, você está cuidando da sua criança. O Senhor também age na nossa vida, no dia a dia. E o Evangelho diz no versículo 54 que quando Jesus desceu lá, logo o reconheceram. Logo o reconheceram. Mas o verbo original do grego é epiginiskó, que não significava somente um reconhecer de uma informação. Ah, eu reconheci. Não, mas era um reconhecer que era mais do que identificar, né? Porque às vezes reconhecer e identificar. Aquele ali é o jogador, aquele ali é o padre, aquele ali é o açougueiro. Era um epiginiskó, significava um reconhecimento imediato, sem hesitação. Não de alguém que somente viu Jesus, mas alguém que percebeu profundamente quem ele era, a ponto de confiar profundamente nele. Por quê? Porque as pessoas reconheceram Jesus e ao mesmo tempo levaram os doentes, levaram os impossíveis aos pés de Jesus. Se elas não tivessem confiado em Jesus, elas não teriam levado os seus doentes, elas não teriam parado de fazer tudo que elas estavam fazendo, porque veja bem, o ir até Jesus, o levar os doentes, implicava que elas teriam que parar de trabalhar, parar de cuidar da casa, parar o que elas estavam fazendo. Então, esse reconhecer é um reconhecer de quem confia, de quem olha e fala, aquele é Deus, nele eu posso confiar. Então Jesus foi para aquele lugar da vida cotidiana, lá eles já reconheceram Jesus, né? E esse é o verdadeiro início da vida espiritual. A vida espiritual começa, a cura começa quando a gente reconhece Jesus como Cristo, como Senhor. Sabe? Você vê que, por exemplo, o último diálogo de Jesus com Judas Iscariotes, antes de Judas o trair. Todos os discípulos chamaram Jesus de Senhor. Kyrios do grego. Só que Judas chamou o quê? Mestre. O Senhor, quando você chama alguém de Senhor, naquela época da escravidão, o escravo pertencia ao Senhor. O mestre não. O mestre naquela época, você podia seguir um mestre, era um sábio. Você podia seguir outro, é que nem criador de influencer no YouTube. Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro. Então Judas Iscariotes não respondeu Senhor, ele respondeu mestre. Ou seja, você é um mestre que eu escolhi, não tenho compromisso com você. Sabe? Ele não reconheceu em Jesus o Cristo, o Deus, o Senhor da sua vida, mas mais um mestre, mais um youtuber famoso. Por isso que ele veio atrair Jesus. Jesus, ele tem que ser reconhecido por mim e por você como o único Senhor da nossa vida. Não como mais um mestre, mais um filósofo que fala bonito, mais um poeta, não. Ele é Deus. Ele pode falar bonito, ele pode ter sentenças que podem ser consideradas filosóficas, né? Sufistas até. Mas ele é Deus encarnado. E se ele é Deus, e se eu reconheço que ele é Senhor, então eu preciso obedecê-lo. Eu preciso colocar em prática a sua palavra. Eu preciso construir a minha vida a partir dos seus ensinamentos. Eu preciso levar a sério quem ele é, o que ele pede. Eu preciso me comprometer com ele. Então esse povo se comprometeu. Eles reconheceram, e como eu usei o verbo no original, era um reconhecer que gerava esse compromisso, que gerava confiança, que gerava a crença, ele é Deus, ele é o Senhor. Como você se relaciona com Jesus? Você simplesmente sabe que ele é bom, ou você o reconhece como o Senhor da sua vida? Porque se você o reconhece como o Senhor da sua vida, você precisa confiar.
sobretudo quando as dificuldades batem a porta do seu coração. Você precisa confiar quando o dinheiro está curto, você precisa confiar quando tem problemas na família, você precisa confiar quando você perde alguém e não entende, você precisa confiar quando os seus planos não acontecem da maneira que você tinha planejado. Reconhecer Jesus como Senhor, em primeiro lugar, é obedecer, saber que eu pertenço a Ele, mas em segundo lugar, é confiar. É confiar, confie em Jesus. A sua família está nas mãos de Jesus. Você pode repetir isso depois de mim? Olha para quem está do seu lado. Se estiver com cara de sono, dá um beliscão no espírito. Beliscão no espírito. Olha, vocês têm que me animar, viu? Porque se eu vim aqui ver você com cara de batata assada, daqueles 3 dias que foi assada e ninguém comeu, como é que eu vou pregar animado? Se você está com sono aqui, se vira, que tem uma multidão acompanhando, e eu tenho que estar animado para eles. Agora você ficar assim, ó. Olha, eu olhei para alguns aqui que não deu ânimo não, hein? Isso, dá um sorriso aí, mostra o dente ou a dentadura, isso. Diga para quem está do seu lado, não vai dormir. E deixa eu fazer um parênteses, eu sei que quem está em casa, que está ouvindo, só quer o conteúdo, mas gente, tem povo aqui na frente do padre, tá? O padre também prega dentro de uma igreja para o povo aqui, então de vez em quando, a pessoa que está em casa fala, por que o padre está fazendo uma brincadeira? Porque tem 30 dormindo na minha frente, entendeu? Que você em casa não está vendo, aqui não é 30 não, tá? É 40, aliás, brincadeira, não é tanto assim, né? É que eu sei que tem gente, você que está em casa para te dar contexto, que viaja a noite inteira, às vezes com caravana, para vir participar, né? Então chega cansado, mas eu não vou deixar dormir na minha mesa não. Vamos lá. Então é preciso reconhecer Jesus como Senhor, como Mestre. Pergunta para quem está do seu lado, você reconhece Jesus como Senhor? Nossa, essa pergunta foi horrível, mais forte. Você reconhece Jesus como Senhor? Diga para essa pessoa, a sua família está nas mãos de Jesus. Os seus sonhos estão nas mãos de Jesus. Confia em Jesus. Agora sim deram uma despertada. Você que está em casa entendeu então como funciona, né? Tem uma igreja, não é só você no mundo inteiro que está ouvindo. Então vamos lá. Porque às vezes a gente recebe umas mensagens assim, que as pessoas acham, eu sou o centro do universo, só tem eu falo, o padre tem que pensar em todo mundo é filho nosso, né, espiritual. Continuando o assunto, eles reconheceram Jesus, mas você sabe qual que é o paradoxo aqui, que quebra a cabeça da gente? Aquele povo reconheceu Jesus, sim ou não? Está com dúvida? Sim ou não? Agora sim. Mas gente, você sabe o que uma coisa que quebra a minha cabeça? Eles, por uma intuição, não sei, por uma iluminação interior, por uma docilidade de coração, eles sem dificuldade reconheceram Jesus. Como eu disse, nós vimos no versículo 55, 56, eles traziam os doentes de penca aos pés de Jesus. Mas os discípulos, vejam bem, essas pessoas simples, porque esses daqui eram simples, tá? Raras as vezes vinham os chefes, os estudiosos encontrar Jesus. Vinham também, mas a maioria era o povo simples. Eles reconheceram Jesus, só que eles não tinham visto tantos milagres assim em comparação com os apóstolos, sim ou não? Os apóstolos estavam todos os dias com Jesus, mas a gente vê que eles reconheceram na primeira olhar, sem hesitação. Esqueci como pronuncia o verbo, quer dizer, reconhecer sem hesitação. Só que os apóstolos que viam milagres todos os dias, eles tinham dificuldade. Muitas vezes eles não sabiam dizer quem Jesus era. Muitas vezes quando eles estavam com a barca no vento, eles choravam de medo, sem reconhecer que Jesus estava lá e podia acalmar o vento. Lembra a barca acalmada, a tempestade acalmada, perdão, a barca no meio da tempestade? Tinha acabado de acontecer o milagre da multiplicação dos pães. É antes disso aqui, esse episódio. Eles tinham visto milagres o dia inteiro. Começou o vento soprar e eles, começaram a chorar. Esqueceram que Jesus estava na barca. Então veja bem, aqueles que andavam com Jesus, que viam milagres todos os dias, tinham dificuldade muitas vezes de crer e confiar. E o povo simples logo reconhecia e abraçava a fé. Que coisa linda. Linda e perigosa para você que é da igreja, para eu que sou da igreja, para eu que sou padre, para o outro irmão sacerdote aqui. Porque às vezes a gente não entende
que a nossa fé precisa ser simples como uma de uma criança. Jesus disse: quem não se fizer como uma criança, não vai... Responda, criatura. Não vai entrar no reino dos céus, não é? Não vai entrar no reino dos céus. Então o que Jesus quer dizer? Porque a criança, gente, você já falou para uma criança assim: olha, sou criança lá de 4 anos, eu tenho uma sobrinha de 4 anos. Clara, amanhã o tio vai levar você no shopping para a gente tomar sorvete. Sabe o que ela fala? Ai, tio, que bom. Ela nunca me falou assim: não, tio, e se a gente não conseguir? O dólar está alto. Não, tio, onde já se viu? Está chovendo, e se cair um poste na frente do shopping? Tio, se o senhor tivesse sem dinheiro? Não, mas se o Brasil quebrar? Não, ela tem 4 anos. Ela fala: tá bom, eu vou com o senhor amanhã, pronto. Agora o adulto, claro, eu estou usando uma hipérbole, eu estou exagerando aqui, mas o adulto, ele começa, nós adultos às vezes, né, começamos a colocar um monte de situação. Não, mas isso não vai dar certo, mas pode não dar certo, mas e se isso der errado, mas é aquilo. Às vezes na vida da fé, quando Deus te faz uma promessa, você tem que simplesmente acreditar. Deus falou que a sua família vai ser restaurada. Ah, mas eu não estou vendo essa confusão. Ei, Deus falou, está falado. Para de ficar questionando, para de ficar complicando as coisas, porque às vezes, como os apóstolos talvez estavam muito sabidos, né? Eu tenho medo de, eu como padre, eu rezo a Deus, pedindo sempre a Deus a graça da humildade, para eu não perder minha salvação, porque é um perigo, né? A gente pode achar que é muito sabido, né? Que não precisa nem mais de Deus, né? Às vezes na oração, às vezes tem dia que na oração eu percebo que eu estou querendo começar a ensinar a Deus. Eu falo: opa, Adriano Zandona, dá uns passinhos para trás. Porque não é assim: ó Deus, você vai fazer isso, depois o senhor vai fazer aquilo. Acho que ele deve falar: quem que é Deus nessa história? Você está me ensinando então o meu trabalho, rapaz, né? Imagina, eu sou um bom padre, mas imagina, espero ser um bom padre. Imagina se eu chegar no cirurgião lá no meio da cirurgia e falar: para tudo, que quem vai operar o coração da Dona Maria agora sou eu. O médico vai falar para mim: vai tomar sorvete, padre, vai celebrar a sua missa lá na sua igreja, me deixa trabalhar. E se o médico chegar aqui falando: eu vou fazer a missa, eu falo: vai operar, médico, sai daqui, aqui sou eu. Sabe, cada um na sua função, cada um na sua dinâmica. Mas a gente precisa crer, gente. A gente precisa crer que Deus está no controle de alguma forma. A gente precisa crer que o que Deus falou, Ele vai fazer, sem complicar demais as coisas. Como eu estava dizendo, às vezes a gente quer dar ordem para Deus, né? Entendi, desculpa, eu me perdi no exemplo que eu estava dando, agora eu voltei. Segunda-feira não é fácil para ninguém, né, gente? Não adianta eu querer ensinar um médico a fazer cirurgia, porque ele sabe fazer cirurgia. Não adianta eu querer ensinar a Deus como Ele tem que trabalhar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E às vezes acontece com a gente, talvez com o Rubens e com a Tânia, que são missionários da Canção Nova, já deve ter acontecido também. Às vezes sem perceber, a gente, sem assim cair em si, a gente vê que a gente está ensinando Deus, né? Então Deus, ó, o meu filho, vocês têm 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina. Qual é o risco de falar: olha Deus, o meu projeto para o meu filho é isso, Deus. Aí Deus vai olhar para o Rubens, rir e falar: haha, antes de você ter um projeto para ele, eu tenho um projeto para ele. Porque o seu filho, antes de ser seu, é meu, né? E os filhos quebram, né? Porque às vezes você pensa uma coisa, ele escolhe outra, né? É isso, porque o filho, antes de ser teu, é de Deus. Então, às vezes a gente percebe que a gente está querendo ensinar a Deus: olha Deus, muda o meu marido, tá? Mas não para ser o que o Senhor quer, para ser o que eu quero. Que ele faça comida todo dia, que ele limpe o banheiro, que ele faça isso, que ele todo dia fale bem da minha mãe, né? Que ele me dê flores 8 dias por semana. A semana só tem 7, filha, né? Eu quero 8, sabe? Não, você não vai pedir para Deus mudar a pessoa para ela ser o que você quer, mas para ser o que Ele quer. Porque Deus leva em conta a história do seu marido, leva em conta as feridas do seu marido, leva em conta o que o seu marido consegue oferecer. Lembra da parábola do semeador? Jesus disse: a semente é semeada em todos. Uns terrenos produzem 100 por 1, outros 60 por 1, 60 sacos por alqueire, né? Outros 30 por 1, mas todos vão produzir, fruto, né? Então talvez você, a senhora, produz 90 e quer que seu marido produza 90, mas Deus está pedindo 30 dele. Talvez você quer que seu marido haja que nem um padre, mas ele não é padre, minha filha, ele não é missionário. Eu entendo, é difícil, você gostaria, mas se ele está produzindo fruto, talvez não é o mesmo fruto que você produz. Alegre-se,
Se ela, sua esposa, está produzindo fruto, talvez é o que Deus espera. Claro, nós queremos que todo mundo se converta e se converta muito. E claro que queremos, e é bom. Mas talvez aquela pessoa não vai chegar naquele nível. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente tem que aprender a descomplicar e deixar Deus fazer o trabalho que é dele. Isso é muito arriscado, é muito perigoso. As pessoas que comiam dia e noite com Jesus não o reconheceram com facilidade como o povo simples que talvez um ou outro só ouviu falar de Jesus no meio daquele povo. Porque não era o povo, o Evangelho não está dizendo que era um povo que seguia Jesus regularmente, não. O Evangelho está dizendo que era o povo da cidade que se ajuntou ali. Talvez, gente, eles só ouviram falar de Jesus. Talvez esse povo teve um parente que ouviu o vizinho, do primo, do irmão, do colega falando de Jesus. Para eles bastou. Ele é isso que eu ouvi? Tá bom. Às vezes a gente quer complicar tanto. Não, mas ele falou que eu vou conseguir pagar essa conta, mas até agora não apareceu um Pix para mim. Ei, confia. Às vezes Deus faz coisas grandes através de coisas pequenas. Chega no final, você nem sabe como você pagou aquela conta. Chega no final, você nem sabe como você superou aquele problema. Você só olha para trás e vê que já foi. Porque Deus nem sempre Ele vai agir com pompas. É no cotidiano, é na vida do dia a dia que Ele vai fazendo. E às vezes, muitas vezes, muitas vezes atrapalha as coisas porque a gente quer obrigar Deus a caber nos nossos raciocínios limitados. Nós queremos obrigar Deus, a dançar a nossa música, a agir no nosso tempo, no nosso ritmo, senão Ele não é Deus. Olha, meu irmão, o dia que Deus couber na sua cabeça e na minha cabeça limitada, humana, de uma pessoa que morre em poucos anos, como diz o Salmo, nossa vida dura como um sopro, os mais fortes talvez cheguem a 80, 90, né? O dia que Deus couber na nossa cabecinha, Ele deixou de ser Deus. Você já parou para pensar que aquilo que você não entende, Deus entende? Você já parou para pensar que aquilo que não faz sentido para você, na mente perfeitíssima de Deus faz sentido? Você já parou para pensar que a medida de tudo não é você? Eu estou revoltado porque tem tristeza no mundo, porque tem fome no mundo. Ei, será que isso não vai fazer sentido um dia, quando você morrer e você vê o plano todo? Quem é você para questionar? Claro, o que nós pudermos fazer para melhorar, vamos fazer. Mas, gente, na cabeça perfeitíssima de Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica, na mente perfeitíssima de Deus, as coisas fazem sentido. Então quer dizer que Ele não é bom porque você não entende. Quer dizer que Ele não é sábio porque você, com a sua sapiência, faraó do Egito, né? A gente se acha demais, né? Isso no fundo é o pecado capital do orgulho. Não sei quem que contou para a gente que nós somos tão importantes assim, que Deus tem que nos consultar para fazer as suas obras. Tem gente, me perdoe, que inconscientemente pensa assim. Deus, eu sou a medida de todas as coisas. Você não é, eu não sou. Nós somos um sopro. E esse povo entendeu isso. Eles simplesmente acreditaram como uma criancinha, como a minha sobrinha Clara de 4 anos. Filha, vamos com o tio amanhã? Vamos, acabou. Ela não questiona se o dólar está alto, ela tem 4 anos, ela nem sabe o que é o dólar. O dólar já influencia a vida da pobre, claro. A economia influencia diretamente, mas ela não está nem aí, ela confia no pai, na mãe dela, no tio quando aparece, na avó. É isso que Deus está dizendo. Para de complicar, somente crê. Existem situações nas quais a gente precisa somente crer. Mas claro, agora eu vou explicar o que quer dizer somente crer. Vamos com calma, né? A gente viu no Evangelho duas atitudes ali. Porque o crer é a nossa parte, mas precisam entrar atitudes também. Atitudes, eu quero dizer, não só intelectuais, do coração, mas movimentos. O que aconteceu? Quais são os 2 movimentos que aconteceram no Evangelho? Quero ver quem prestou atenção aqui. Todo mundo, claro. Olha só, olha para quem está do seu lado. Olha a cara dessa pessoa. Ela sabe dizer o Evangelho de trás para frente, de frente para trás. Posso descer aí e perguntar? Sei não, hein? Quais são os 2 grandes movimentos que aconteceram no Evangelho? Vamos ver. Quem souber vai ganhar uma caixa de chocolate. O padre que vai dar, descobriu agora que ele vai dar. Ele não sabia não. Pode ser, padre? Daquelas boas, hein? Não pode ser aquele chocolate Tabajara não.
Vamos lá. Quais foram os dois grandes movimentos? O Rubem e a Tânia não pode falar, que eles gostam de chocolate, mas eles são missionários, eles sabem. Quais? Mas e o primeiro? As pessoas iam até Jesus, parabéns, ganhou meia caixa de chocolate. E o primeiro movimento? Não. Vai perder a metade da caixa que ganhou, hein? Que levou do lado de cá. Segura a sua meia caixa aí, vai. Qual é o outro movimento? Hã? Esse povo não gosta de chocolate não, Rubens? Eu vou ter que falar, padre, o senhor dá para mim então. Eu vou responder, eu dou alguns para ela lá que falou metade. Quais são os movimentos? Jesus vai àquele lugar, Jesus chega antes. O que isso quer dizer? Antes de você precisar, Jesus já está lá. Antes de você pedir, a graça já está preparada para você. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele diz o seguinte: isso representa o primado da graça, a primazia da graça de Deus. Ou seja, Jesus chegou antes. Antes de você pedir, Ele já está lá para te atender. Antes de você querer, Ele já está ali para te abençoar. Só que depois, quando as pessoas fizeram o quê? Qual foi o verbo que eu disse? Reconheceram Jesus. O que elas fizeram? Não, depois de reconhecer, o que elas fizeram? Não, eles foram andando lentamente para Jesus. Foi isso que o Evangelho disse? Eles correram, gente. Olha, eu não vou dar mais chocolate para ninguém. Eles não estão, tá certo, segunda tarde não é mole para ninguém, né? Eu vou dar um desconto. Mas o Evangelho diz que eles foram, o original, não sei como está a tradução aqui, eu vou dar uma olhada. Que eu estava com outra tradução lá. Nos povoados onde eles chegavam, deixa eu ver, colocavam as pessoas, percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas. Aqui, o verbo aqui está como levavam, mas o original do grego tinha essa conotação de levaram correndo. Hã? Você só falou da cama, ganhou metade você e metade ela, pronto, para não dar problema. Padre, depois o padre já vai dar a caixa de chocolate. Eu estou fazendo promessa com o dinheiro dos outros, tá vendo? É o padre que paga. Ai, o padre não vai querer vir mais na canção nova, né, padre? Aí não dá. Eu te ajudo, padre, eu dou 20% do chocolate, pronto. Obrigado os dois que participaram, viu? Isso é bom que vocês vão interagindo e guardando, essas coisas faz a gente guardar o Evangelho, bem melhor. Então, o original dizia que eles foram correndo até Jesus. Correndo. Então Deus está lá. Ele vem, mas o que é para fazer? Ai, minha família está perecendo, meu marido está bebendo, eu vou esperar Deus fazer. Não, corra até Jesus, leve os doentes até Jesus, leve os enfermos até Jesus. Esse correr foi interpretado pelos padres da igreja, em especial São Beda o Venerável, né, um teólogo santo muito sábio, como o ir até Jesus buscando os sacramentos. Corra até Jesus, porque a fé, gente, ela é dinâmica, a fé é movimento, a fé nunca é estática. Eu creio e vou deixar Deus resolver os problemas da minha vida. Não, eu creio, mas eu vou buscar os sacramentos. Eu creio, mas eu vou fazer adoração diante do Santíssimo. Eu creio, mas eu vou rezar o rosário. Eu creio, meu casamento está acabando, eu vou escutar minha esposa e ver o que eu posso melhorar. Porque não adianta também você rezar, você pedir para Deus mudar o seu casamento, sendo que a sua esposa está te falando: meu amor, você tem que mudar o seu jeito de agir, você tem que mudar o seu jeito de se relacionar, porque talvez você está agindo que nem um hipopótamo com fome com a sua esposa, e está destruindo o seu casamento. Padre, mas na minha casa a gente era assim, padre, a gente falava o que a gente pensava, mas a sua esposa não é assim, criatura. Você talvez foi criado num ambiente duro, de gente brava, mas se isso está destruindo o seu casamento, você tem que mudar. É movimento, você está entendendo? Existe um movimento da fé. Eu peço para Deus me ajudar a pagar minhas contas, então para de gastar tanto. Eu peço para Deus que eu quero emagrecer, para de comer tranqueira e começa a fazer caminhada. Fica pedindo a Deus o dom da lipoaspiração espiritual, não existe não, companheiro. Não tem não. Tem que ação, atitude da fé. O povo correu. Isso representa a sede de Deus que tem no coração da gente, e como a gente tem que ver em Deus, em Jesus, a solução dos problemas que a gente tem. É nele está a resposta para as nossas perguntas, está a solução para os nossos problemas, está a cura e a libertação que a gente precisa. Mas há essa dinâmica do ir, né?
O povo levava os doentes, eles corriam pelos arredores, eles procuravam Jesus. É a fé que corre, que traz, que procura, que age. A fé tem que se tornar uma atitude. Em primeiro lugar, buscando os sacramentos, indo a Deus, tirando o tempo do dia para rezar, obviamente, mas também fazendo mudanças. Eu não sei, tem gente que usa a fé como uma desculpa para a própria alienação. A pessoa vive aleluiada. Eu estou rezando 3 rosários, aí chega em casa, não janta, não faz comida, seja o esposo ou a esposa, não almoça com a família, não conversa, não quer ter vida de casado, age que nem se fosse uma freira, mas não foi para o convento. A gente escuta por aí essas coisas, né? Sabe? E depois quer que Deus transforme. Não, é movimento, tem coisas que você tem que fazer. Ai, padre, eu estou rezando para Deus não deixar eu ter minha perna amputada, eu tenho diabetes, mas come doce todo dia. Não tem capacidade de fazer renúncia. Você não é um animal. O cachorro, que a hora que está no cio, fica doido. O ser humano, ele tem razão, né? Ele pode dizer não para os instintos, para ele mesmo. No comer, em tudo. Todos os instintos, né, basilares. Então, é preciso se educar e é preciso agir. Agir. E depois, versículo 56, o último versículo, eles pediam para tocar ao menos a orla do manto. E todos que tocavam a orla do manto ficavam curados. Esse tocar, né, eptonto, do grego, significava um tocar insistente, perseverante, né? E os padres da igreja viam esse tocar, né, como sinônimo de um relacionamento com Deus. Um relacionamento. Olha só, Santo Agostinho, comentando esse versículo, diz: ele vê o tocar na orla um símbolo do mínimo ato de fé que Deus usa para transformar o coração, porque a orla era um fiozinho assim, mas o mínimo ato de fé com o coração Deus usa já para curar, para transformar. Santo Agostinho dizia: não foi o manto que curou, mas aquele que foi tocado pela fé das pessoas, Jesus, não é? Então, Jesus, ele pode fazer, ele pode curar, mas a gente tem que crer e tem que levar as pessoas a ele, levar o nosso coração a ele. E esse levar as pessoas a Jesus também é sinônimo, gente, da intercessão. Talvez o seu marido não venha à igreja, a sua esposa não venha, o seu filho não venha, sua mãe não venha, mas você pode levar essa pessoa através da sua intercessão. Você pode levar essa pessoa através da sua oração. Quem você está trazendo para Jesus hoje nessa missa? Quem? Olha, não se permita ir a uma missa sem levar ninguém a Jesus. Porque nessa missa, o mistério da redenção, em cada missa, está acontecendo de novo. Está se atualizando. Então você precisa mergulhar, eu vou usar essa metáfora, no cálice. A vida do seu familiar, a vida daquela pessoa que está no vício, na droga, a vida daquela pessoa que se perdeu. Você precisa mergulhar essa pessoa no cálice. Você precisa entregar essa pessoa a Jesus. E a igreja até hoje continua levando pessoas a Jesus. E eu e você que somos igrejas precisamos levar as pessoas ao sacramento, à confissão, ensinar as pessoas a confessar. Gente, a confissão é um sacramento de libertação, de cura, quão bem faz. Levar as pessoas à missa, levar as pessoas aos retiros, levar as pessoas à oração. E olha só, São Beda de novo dizendo: onde Cristo chega, ali os doentes e fracos são trazidos, pois a igreja é o lugar onde ele continua a sua obra de cura e de redenção. Por isso que na igreja se encontram esses fracos, esses doentes, né? E às vezes o que você precisa é levar essa pessoa para ela tocar a orla do manto. O mínimo, sabe? O mínimo com Deus já é muito. O mínimo contato com Cristo já cura. Talvez você fale assim: não, mas aquela pessoa tem que começar a participar da missa todo dia. Leve-a. Às vezes aquele mínimo contato que ela teve, que ela conseguiu ter tocando a orla do manto, já é o que ela precisava, sabe? E entenda, não é você e não sou eu a medida, não somos nós. Não é a nossa cabeça que é a medida é Jesus. E entenda que antes de você ter um plano para alguém, Deus tem um plano para essa pessoa, e a gente precisa respeitar isso. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: entendeu? Ela está com cara de que entendeu, ou ela está com cara ainda de que está... Pergunta para essa pessoa: quem é você nesse evangelho?
Pergunta para a pessoa: quem é você nesse evangelho? Os discípulos que estavam ainda duvidando? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é você nesse evangelho? Os discípulos que estavam duvidando? Ou a pessoa... Vocês entenderam, né? Tudo bem. Eu pedi para você repetir comigo, perguntando para a pessoa que está do seu lado: quem é você nesse evangelho? Pergunta para essa pessoa. Os discípulos que estavam duvidando? Ou o povo simples, que somente acreditou com o coração? Aí o desafio. Quem somos nós? Aqueles que ficaram assistindo de longe ou aqueles que correram, se moveram, agiram e foram até Jesus, levando os doentes? Fica a dica, que essa missa, que essa Eucaristia, que esse Evangelho, que esse momento nos mexa conosco, nos coloque em movimento. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou pedir para o Rubens e a Tânia me ajudarem a rezar nesse momento, a cantar, que eles rezem comigo aqui, para nós transformarmos essa palavra em oração. Pode ser, meus irmãos? Vamos em pé, preparando o nosso coração para aquilo que o Senhor quer realizar. Tenho certeza que você não veio aqui à toa, você não está acompanhando em casa à toa. Deus tem uma obra para fazer também em você, e já está fazendo, tá? Sinta o movimento do Espírito Santo, que já está agindo, e deixe o Espírito Santo te conduzir. Vamos proclamar que Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa família. E se Ele é o Senhor, como o Padre nos explicou, Ele tem total autonomia sobre cada um de nós, como Ele deu o exemplo daquele Senhor que tem um escravo. Mas Ele não nos trata como escravo, Ele nos trata como amigos. Nós somos amigos de Jesus. E por isso, nesta Santa Missa, nós queremos proclamar o seu senhorio. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele Levanta os seus braços, canta. se a cruz Erga os braços, coragem. Ele é o Senhor em meio às batalhas. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Bonito que o padre foi trazendo os exemplos. Ele disse que nós precisávamos, como o Evangelho disse, levar as pessoas até Jesus. Traga agora todas as pessoas no seu coração. Quem é que você está trazendo agora, nesse exato momento, para a atualização desse santo sacrifício? Apresenta agora. Talvez você até cansou, você rezou, mas agora você disse: olha, eu estou cansado dessa pessoa. Mas hoje, diante desse evangelho, desse desafio, o Senhor está dizendo: não desista dessa pessoa, porque eu não desisti. Apresenta ela agora para mim. Traz essa pessoa agora para perto de Jesus. Alguém que você conhece que está no alcoolismo, alguém que está nas drogadições, alguém que está com um casamento por um fio, alguém que está no hospital moribundo, doente. Traga agora e apresenta. Eu fico imaginando a cena, essa cena dos doentes chegando nas praças e Jesus passando no meio,
vai apresentando agora e vai permitindo que essas pessoas sejam, através da tua oração, da minha oração, elas sejam tocadas agora. Intercede agora, apresenta, não seja passivo. Não seja passivo, seja ativo, não assista a oração, mas traga, é sua oportunidade. Deus te trouxe aqui, nós estamos no santuário do Pai das misericórdias. Ele tem misericórdia dessa pessoa. Senhor, toca, Senhor, visita agora nossas casas, visita as nossas famílias, visita os hospitais, Senhor, visita, Senhor, os asilos, visita, Senhor, as crianças que estão doentes, crianças com câncer, crianças que estão afastadas dos pais para fazer tratamento, pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, de quimioterapia. Vai visitando, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem piedade, tem misericórdia. Isso, meu irmão, vai rezando, reza, é sua oportunidade. Não saia daqui sem interceder, sem clamar, sem rezar, porque Jesus é o Senhor, Ele tem a última palavra. A última palavra está em Deus, é Ele. Você que conhece pessoas que foram desenganadas, intercede agora, creia, clama, peça. Senhor, visita, Senhor, visita. Tu és o Senhor, nós cremos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estar dentro da Santa Missa, na atualização do seu santo sacrifício, e clamar e interceder. Levanta, Senhor, um povo intercessor. Senhor, nós reclamamos muito, nós falamos muito, mas nós rezamos pouco, nós intercedemos pouco. Nós precisamos interceder, assumir as pessoas na oração, porque tudo pode ser mudado pela força da oração, e tudo é tudo, Senhor. A nossa parte é só orar, a nossa parte é abrir a boca, a nossa parte é clamar, é pedir, e o resto quem faz é o Senhor, porque Tu és o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Pensa neste nome que está acima de todo nome. Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é.